E com um pouco de atraso, estou aqui para a gente conversar sobre o mês de abril de 2023. Quais serão algumas perspectivas que o mês vem apresentar para a gente nas suas semanas? Na primeira, na segunda, na terceira, na quarta e na quinta semana, sendo que a primeira semana a gente só vai comentar em termos de lembrar o que poderá ter acontecido, porque simplesmente a primeira semana já passou. Meu nome é Rosângela Ferraz, do canal Astrologia Momento Atual. Me desculpem pelo atraso, mas estou aqui e vamos lá, vamos ao que interessa sem mais delongas. Lembrem de se inscrever no canal e também de deixar um like. Se possível, se quiser fazer um comentário, pode fazer um comentário. Então, pessoal, como eu falei aqui da primeira semana, na primeira semana a gente pode ter ficado ali pelo dia primeiro um pouquinho dispersivo, um pouco dispersivo. Então, a gente tem que ter esse cuidado ou relembrar, né, que a gente pode ter ficado um pouco dispersivo na, no primeiro dia, né? Na segunda semana, que eu já, nesse dia que eu estou gravando, já é dia 4, certo? Então, nessa primeira semana, a gente pode ter se organizado melhor em termos de cumprir a nossa missão para essa semana. Então, a gente pode ter conseguido um pouquinho mais de força, de ânimo para a gente conseguir engrenar, né, naqueles projetos que a gente idealiza. E no dia 3 de abril, o Mercúrio entrou para o signo de Touro. Então, o nosso processo mental parece que ganhou um freio. Pode ter acontecido, né, de ter ganhado um freio, porque o Mercúrio está vindo, lembram? Estava vindo do signo de Gêmeos, né? A agitação mental pode ter sido bem grande, e de repente acontece o Mercúrio entra num signo de terra, e a Terra, ela segura a gente mais no chão, apesar de que ele entra no signo de Touro, fazendo uma quadratura com o Plutão. Então, a nossa mente pode ter, não ter ficado tão tranquilinha assim, nós podemos não ter ficado tão tranquilos assim, pode ter dado uma reviravolta na nossa cabeça e coisas do passado podem ter chegado à tona, podem ter vindo à tona na nossa mente, e de repente foi tanta coisa que a gente pode não ter dado conta. Então, vamos pensar em como é que foi essa nossa terça-feira, até uns dias antes, uns dias depois, aqui, né, no dia 3, certo? Daí a gente vai, ainda segue pensando se veio muita coisa para o mental de situações que aconteceram em outras épocas da nossa vida. Então vamos analisar e vamos dissolver, tentar dissolver da melhor forma possível, tentar curar essas feridas, tentar curar as situações que vieram lá de baixo, né? Que vocês sabem, né? Plutão é um planeta que ele traz à tona, né? Ele vai lá na raiz das situações para trazer à tona. Então, é aquela coisa da investigação. A gente vai investigar o que veio, pode investigar, né? O que veio para a consciência, pode investigar e perceber o que a gente tem que deixar para lá e o que a gente pode selecionar, né? Selecionar o joio do trigo, né? Então, fazer um processo, passar por um processo de limpeza. Pode não. E de purificação mental, pode não, e sentimental, pode não ser muito fácil, mas é possível, certo? Então, a gente aproveita o período para fazer uma limpeza e passar pela purificação. A gente conta nessa nossa, eu até anotei ali, nessa nossa segunda semana, a gente conta, apesar de contar com essa possibilidade de virem coisas não muito agradáveis para a nossa cabeça, a gente conta com um bom aspecto do Saturno com o Mercúrio. E o Saturno com o Mercúrio está num sextil, então isso
traz para a mente da gente aqui, até eu acho que vou escolher uma corzinha aqui azul, ó. Isso traz para a mente da gente uma possibilidade de os nossos pensamentos ganharem uma solidez e ganharem também aqui, né, a questão da cura das feridas e ganharem também uma determinação de vencer obstáculos, de vencer situações que estão impedindo o nosso avanço, certo? E vamos ver aqui, lá pelo final, agora, né, lá pelo dia 8, uns dias antes e uns dias depois, a gente pode estar com a mente determinada, pensou e agiu. Então tem que ver como que a gente vai fazer como que vai ser essa ação, se vai ser no sentido positivo ou se vai ser no sentido da ação desarmônica. Então a gente tem que cuidar. Na nossa terceira semana, a gente vai estar em plena lua cheia. A lua cheia, vamos ver aqui, pessoal. A lua cheia aqui. Ela acontece, vamos ver aqui, ó. A lua cheia, ela acontece dia 6 aqui, ó. A 16 graus dos signos de Libra. É sempre um trabalho que eu faço, mas sempre a gente sabe que uma lua cheia, ela potencializa, né? Ela amplifica muita coisa. Então, dia 6 ali, a gente já sabe que a lua é cheia, é em Libra, a questão é relacionamentos. Então, voltamos aqui para nossa terceira semana, em plena lua cheia, e a gente, nessa terceira semana, pode contar com uma benção, né? Sol está em conjunção com Júpiter. Então, sorte, né? Coisas boas, notícias boas, uma sensação interna, né? Porque o Sol é a nossa individualidade básica, então uma postura, uma sensação de concretude aqui também. Opa, não ficou bom. Uma sensação de concretude, uma sensação de que se pode fazer as coisas, né? Então, um certo cuidado, né, para não exagerar. E a gente podendo, a Lua está em Libra e aqui Vênus está num trígono com Plutão. Então, algumas transformações que precisam ser feitas, elas podem ser feitas porque a Vênus vai estar favorecendo a transformação nos relacionamentos. Isso é uma coisa bem positiva, bem interessante, assim, para a gente poder aproveitar, certo? Então, continuando ali nessa semana, nessa nossa terceira semana, com mais determinação, realmente a gente se movimenta para cumprir o que a gente tem que cumprir nessa semana, ou mesmo no nosso percurso, né? Cada semana vai juntando, forma 15 dias, forma 20, forma um mês, forma um ano, forma um semestre, né? Monta-se um ano e assim a gente vai evoluindo e vai crescendo. Então, determinação para cumprir as nossas missões, mas se uns dias antes do dia 14 e uns dias depois do dia 14 a gente se sentir um pouco inferior às outras pessoas, se sentindo com o feminino fratilizado, o feminino tanto em homens quanto em mulheres, né? Ou se a gente ficar muito frio, calculista com relação aos outros, a gente tem um pouquinho de cuidado, porque nessa semana a Vênus está fazendo uma quadratura com o Saturno. Então, a gente de repente não se sente muito bem, a gente pode sentir tristeza, meio deprimido ou deprimidas. Então, vamos ver se não vai baixar um pouquinho a nossa energia ou os relacionamentos não vão esfriar um pouco. Daí a gente parte para a nossa quarta semana. Na nossa quarta semana, aquela energia que eu sempre comento com vocês, né? Que é a energia dos sentimentos nobres, dos sentimentos de perdão, de se colocar no lugar dos outros, vai estar bem potencializada, né, ali no início dessa nossa quarta semana.
E a gente pode aproveitar para o resto da semana e para administrar as situações que começam a vir à tona. E ali pelo dia 20, a gente pode se sentir um pouco, talvez até um pouco perturbado, né? Dia 20, o Sol, só uma observação, né? O Sol entra em touro, então a energia muda bastante. E mudando, o Sol vai entrar em touro, mas ele está em quadratura com Plutão. Então, coisas muito íntimas nossas, de repente, podem vir para a nossa consciência, ou pode situações podem nos deixar, nos fazer sentir inseguros, fragilizados. A gente tem que ver o que vai acontecer ao nosso entorno, uns dias antes e uns dias depois, que podem mexer com a nossa estrutura de ego, podem mexer profundamente assim com o ser que a gente pensa ser, né? Com toda aquela construção que a gente vem fazendo de personalidade, o eu sou assim. De repente a gente pensa de maneira um pouquinho insegura, poxa vida, será que eu estou certo? Será que as escolhas que eu fiz foram certas? Então alguns questionamentos podem vir aí e no dia que o Sol entra no signo de Touro, acontece a Lua Nova. Olha que vai ser bem importante. A lua nova vai acontecer a 29 graus e 50 minutos do signo de Áries. Lembra que na lua nova anterior, na primeira lua nova no signo de Áries, eu comentei com vocês, vou deixar o vídeo aqui em cima para quem não assistiu poder assistir, porque eu comentei com vocês que teriam duas luas novas em Áries esse ano, que é um fenômeno que acontece de 36 em 36 ou 33 em 33 meses. Acontece de duas luas novas no mesmo signo e vai ser no signo de Áries. Então, o signo de Áries vai estar bastante potencializado, mesmo que o Sol já esteja entrando em Touro, certo? A lua nova acontece antes do Sol entrar em Touro. É muito magnífico, né? A astrologia é muito, muito maravilhosa, tem sempre alguma coisa acontecendo, né? Não é verdade? Então, nesse dia que o Sol entra em Touro, às 5 horas e 13 minutos, a 1 hora e 12 minutos, acontece a Lua Nova, certo? Então, novas energias, mas energias ainda arianas. Então, a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Aqui no dia 21, o Mercúrio vai começar no seu movimento retrógrado, juntando com o Sol aqui quadrando Plutão, a gente pode revisar muita coisa, a gente pode rever situações, e daí a gente entra para a última semana de abril. Na última semana de abril é o Sol que está mais direcionado com o cumprimento da nossa missão de vida. Ainda continuamos aqui, né? Com aquela possibilidade de pensar e executar as nossas ações, tendo que ver muito concretamente como que a gente vai agir, né, para não agir de forma impulsiva. A gente conta com harmonia no sentido de curar as feridas, uma determinação, uma maturidade grande. A gente pode ter aqui no dia 20 levantado algumas questões a respeito do nosso eu, de como a gente está conduzindo a nossa pessoa. A gente pode aproveitar dia 21, né, que a partir do 21, que o Mercúrio entra no seu movimento retrógrado para rever algumas coisas, para que no dia 25, a gente, uns dias antes e uns dias depois, a gente conseguir sintonizar com a energia do Saturno em termos do eu, o eu mais amadurecido, um eu mais fortalecido, um eu mais renovado e aparadas as arestas em situações que precisavam ser aparadas as arestas. E aí a gente nessa última semana, ali pelo dia 27, a gente pode ficar incomodado com algumas coisas, ou se sentir ameaçado pelos outros, ou se sentir
machucado pelos outros, a gente tem que ter um cuidado e a gente vai contar com a energia do Marte em sextil com Urano, que alguma coisa assim que nos magoe, que mexa com as nossas feridas, a gente vai ter a energia de sair daquelas situações que se criaram de maneira rápida e inteligente. Ok, pessoal? Então, a passadinha, mesmo que atrasada, eu não podia deixar de passar. Gratidão infinita para quem está me acompanhando. Estejam aqui, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para serem notificados cada vez que eu estiver postando um vídeo novo. Eu procuro postar vídeos todas as semanas, às vezes eu me atraso, mas eu também passo por trânsitos pessoais. Então, eu tenho que respeitar os meus trânsitos e compartilhar os conhecimentos que eu tenho, quando eu já assimilei os meus trânsitos, já administrei os meus trânsitos, então eu posso com bastante propriedade vir aqui e falar com vocês, ok? Então, se houverem alguns atrasos, me perdoem e estejam aqui com a gente. Por enquanto, era isso. Até mais.